tá? Então está falando da primeira lei da termodinâmica. Então vamos exemplificar aqui, ó, um seguinte sistema aqui, tá? Esse aqui é um recipiente, ele tem um êmbolo, tá? E aqui você esse êmbolo e tem aqui um gás aqui dentro, tá? E você pode aplicar uma força aqui. Se você aplica a força sobre uma área, você tem uma pressão, tá? Então você pode ter um processo. Você pode ter um processo adiabático, tá? É o processo do diabo. Ou seja, que o calor, né? A troca de calor aqui, ó, é zero, entendeu? Não há troca de calor isso aqui, ó, tá? Então esse cara aqui tem que ser isolado termicamente, né? Tipo, botar um isopor aqui, uma lona, ou sei lá. Tipo uma garrafa térmica, a ideia dela é não trocar calor com o meio, né? Para o café ficar lá quente, né? Todo o tempo. Então a troca de calor é zero. O que acontece no sistema, que a variação da energia vai ser igual ao trabalho realizado, entendeu? Ou seja, se você começa a esquentar se, por exemplo, esse cara aqui tem uma energia, tá? Essas moléculas aqui, e de repente por algum motivo elas ganham, ou seja, há uma variação positiva dessa energia, ou seja, no estado inicial elas têm uma energia e depois elas ganham mais. Essa variação de energia vai significar em trabalho, né? Ou seja, vai subir aqui esse êmbolo, né? Ou seja, a energia interna dela se transformou. Se eles ganhassem energia e não fosse adiabático, uma parte ia virar calor, ia sair para fora, né, do sistema, tá? Então esse é um processo adiabático, tá? Você tem também um processo, tá? Um processo isobárico. Peraí, eu falei do adiabático, né? Tá. Aliás, isovolumétrico. Isovolumétrico. O que é isovolumétrico? Ou seja, o volume antes e depois, tá, não muda. Então isso aqui não vai subir nem descer, né? Então isso aqui é um processo isovolumétrico. A gente pode definir o trabalho, né, por exemplo, como um exemplo, né, com a pressão vezes a variação do volume, né? Então, se isso aqui é isovolumétrico, não muda, então isso aqui é zero. Então, o trabalho é igual a zero, tá? Com isso, pela lei da termodinâmica, o calor vai ser igual à variação da energia. Ou seja, imagina que isso aqui, ó, a máquina de uma garrafa térmica, né? Você fecha a tampa lá, fechou a tampa, volume constante. Se você tiver troca de calor ali, não precisa ser garrafa térmica. Uma garrafa, sei lá, uma garrafa fechada, né? A variação de energia interna dela vai ser transformado tudo em calor, tá? Vai ser tudo devido ao calor, tá? Então a gente diz que o calor é volume constante. Se você tiver um processo isobárico, ou seja, pressão constante, mas o volume pode variar, né? Então você vai ter que o trabalho vai ser sempre isso aqui, porque é constante e o volume pode variar, né? Então você tem o seguinte, deixa eu ver aqui. Isso, aí você tem um trabalho, né, que ele é isobárico. Então você tem uma pressão constante, então o trabalho, se você tiver uma variação de volume aqui, ó, você tem um trabalho aqui, tá? Porque a pressão é constante. Tá? Então veja o seguinte, nós vamos pegar os estados, né? Vou jogar essa folha fora aqui. Essa minha pilha de papel. Então, veja. Então você tem os estados, tá? Inicial e final. Então, a variação de energia interna,
ela pode ser escrita como a energia final menos a energia inicial. E a variação de volume, final menos inicial. Então, veja o seguinte. ΔU, agora voltando lá para o caso genérico, tá? Ok. Peraí, tem um negócio no sinal aqui. Tá. Então olha só. Então você pode escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Final menos inicial mais Q mais final menos inicial. Então, se o volume aumenta, né? Se o volume aumenta, isso aqui vai ser positivo, né? Ou seja, né? Então, vai ser positivo. Agora, se ele diminui, isso aqui vai ser negativo, ou seja, dando uma compressão, né? Então, você pode definir o calor na pressão constante, nesse caso aqui, tá? Da seguinte maneira: pressão menos. Vamos reagrupar tudo aqui, ó. Tá? Então você tem o seguinte, que o calor ele depende do estado inicial e do estado final, né? Uma situação inicial, uma situação final. Então então, a partir disso foi definido uma seguinte variável de estado chamado entalpia, tá? Entalpia ou calor de reação, tá? Entalpia, que ela é a energia, tá? Mais o trabalho, mais esse produto aqui, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? A função entalpia, ela é esse calor aqui, tá? Esse calor aqui, que sempre quando você tiver uma mudança, um processo no sistema, você vai ter uma variação de entalpia, né? Então, a gente pode dizer aqui, ó, que aquele calor, né, seria entalpia final, pressão constante, e entalpia inicial, pressão constante. Ou seja, toda vez que ocorre uma mudança no sistema, você tem uma variação de entalpia, né? Ou seja, que é o calor absorvido por um sistema. Então, por isso que você diz que quando você tem uma reação e você coloca calor nela, ou você tira, ou seja, você mudou as variáveis de estado desse sistema. Então, com isso, você teve uma adição ou remoção de calor, tá? Tá? Então, olha só. Então a mudança da entalpia para um processo, tá? Ela é igual ao calor absorvido pelo sistema, se apenas o trabalho é realizado e a pressão é mantida constante, tá? Ou seja, você vai definir essa entalpia quando a pressão aqui é constante, tá? E se você realiza trabalho e com pressão constante, ou seja, esse cara aqui, né? Então esse é o calor absorvido, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá. Aí olha só, você tem aqui, por exemplo, uma reação, tá? Tem aqui uma reação, pá, o êmbolo, essa parada toda aqui, né? Aqui é inicial. E aí ela decorre, né, a reação. Ocorre alguma coisa aqui, né? Então você tem um volume, um final, uma energia inicial, uma energia final. Então ocorre a reação, tá? Ok? Então aqui tem o final. Então aqui você teve, o que você teve aqui? Você teve uma energia mais pressão vezes um volume. E daí ocorreu a reação. Aí você teve uma energia mais um volume,
né, vê que houve uma variação na entalpia, tá? Em que foi isso aqui ocorreu pela liberação de calor ou a introdução de calor, tá? Então, quando ocorre uma reação, você tem que ela está com uma pressão constante, né? Então você tem uma entalpia, tá? Uma variação de entalpia, né? E chama essa variação de entalpia de calor de reação. Tá? Então, deixa eu só jogar isso aqui. Vamos passar para outra folha.